dia do Senhor. Hoje é sábado, dia do Senhor, sétimo dia que o nosso Pai santificou. Estamos reunidos em nome de Jesus. Oh, quão bom e quão suave é que vivamos em união. Estamos reunidos em nome de Jesus. Oh, quão bom e quão suave é que vivamos em união. A nossa escola agora vai começar. Todos atentos, então vamos ficar. A palavra do nosso Deus, com amor vamos estudar, e a semente da salvação vamos todos semear. A palavra do nosso Deus, com amor vamos estudar, a semente da salvação vamos todos semear. Hoje é sábado, dia do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno para todo sempre. Então vamos fazer a leitura do Decálogo, os 10 mandamentos, como nós temos o costume de todos os sábados fazermos a leitura. E eu convido a igreja para nós, mais uma vez, lermos o capítulo 20 do livro do Êxodo. Êxodo significa saída. É o livro que registra a saída do povo de Israel ali do Egito, no 4º século a.C., e onde também estão escritas as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos, como conhecemos. Então vamos aos versículos ímpares. Vamos começar do primeiro. Malora, segura o microfone. Segura ele assim, que saiu lá. Posso segurar para cima. Esse capítulo 20, do versículo 1 em diante. Amém? Amém? Vamos ler bem compassadamente para que todos possam entender. O versículo 1 está escrito assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e nele farás toda a tua obra. Mas o 7º
dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, meus irmãos, e nós vamos, a partir deste momento, vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Nós falamos sábado passado sobre o tema: fomos comprados do sequestro à entrega total. E hoje vamos dar prosseguimento no estudo, a lição de número 12 da página 28. E qual é o tema aí? Quem está com a lição na mão aí? Qual é o tema da lição de hoje? Estamos vivendo nos últimos dias do sistema do governo mundial. Isso nos alegra ou nos entristece? O que é que os irmãos acham? Alegrias para uns, tristeza para outros, né? Para quem está aguardando o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o reino de paz, é o reino de equidade, é o reino de justiça, é uma grande alegria. Mas para aqueles que estão acostumados com esse sistema mundano que estamos vivendo, é uma tristeza, né? Porque no reino de Deus as coisas serão totalmente diferentes. No livro do Apocalipse diz que ele regerá as nações com vara de ferro. Não é assim? E o que significa isso, irmãos? Que as pessoas não vão andar mais segundo a sua própria vontade. No reino de Deus, como o próprio nome já diz, a vontade será feita de acordo com o que Deus quer. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensinou o seguinte, né? Naquela oração, uma das primeiras frases que ele usa ali, além do Pai Nosso, ele fala: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como é feita lá no céu. Então hoje o mundo que nós vivemos é um mundo sem Deus. Nós já falamos isso aqui em estudos anteriores, que o mundo de hoje ele jaz no maligno, né? Então todo o sistema mundano que hoje existe, tanto e até mesmo o sistema religioso hoje em parte é regido pelo maligno, porque existe muitas mentiras dentro da religião, existe muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e é uma das coisas que o inimigo tem usado muito nos nossos dias para corromper o povo de Deus, é a religião. Hoje o mundo vive uma das expansões maiores em termos de religião. Nunca houve tantas igrejas, tantas religiões no mundo como há em nossos dias. São mais de 10 milhões de seitas que existem no mundo. E nós observamos que, embora haja esse crescimento numérico, né, quantitativo de igrejas, qualitativamente não há qualidade espiritual. Isso também é uma característica dos últimos dias. O mundo, apesar de ter muitas religiões, mas é um mundo que caminha sem Deus. Nunca houve tanto engano. Só para você ter uma ideia, no passado, quando Satanás ele usou uma tática para tentar destruir a igreja.
Qual foi a tática que o adversário usou? Foi a tática da perseguição à igreja. Então, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que o dragão, ele se irou contra a mulher. E então ele foi pelejar com o resto da semente da mulher. Ele lançou sobre ela água, para que a consumisse, que foram as guerras, as perseguições, mas ele não conseguiu destruir a igreja através da perseguição. Muitos cristãos foram mortos. Se você pesquisar as eras da igreja, você vai observar que muitos foram mortos por causa da palavra de Deus. Policarpo, que foi o presbítero da igreja de Esmirna, a história diz que já era um senhor de mais de 80 anos, quando o imperador romano o prendeu e mandou ele negar a Jesus. E tem uma frase muito interessante que ele fala, que é o seguinte: eu fui fiel a Deus durante esses mais de 80 anos. Fui fiel ao Senhor Jesus. E não seria agora que eu iria negar Ele no final da minha vida. E aquele homem foi morto na fogueira por defender a fé cristã. Então observe que o inimigo, ele tentou destruir a igreja através da perseguição. Como ele não conseguiu destruir a igreja através da perseguição, ele usou uma tática mais eficaz. Pergunte qual foi? A heresia. Heresia, ou a chamada apostasia. E o apóstolo Paulo já havia falado às igrejas que nos últimos dias viria um tempo difícil, o tempo da apostasia. O Espírito já havia revelado ao apóstolo Paulo. Então hoje, o inimigo, ele não vai usar perseguição mais contra os cristãos. A lei dominical, que muitos estão esperando, que vai surgir no final dos tempos, ela não virá mais. Não há necessidade disso. Porque as pessoas hoje, elas não precisam de uma perseguição para se afastar de Deus. Elas só precisam de uma falsa verdade para se afastar de Deus. E aí cada vez mais as pessoas têm se afastado de Deus e pensam que estão caminhando para o caminho da verdade, mas estão caminhando para o caminho de morte, como diz o sábio Salomão. Há caminhos que aos homens parecem ser caminho de vida, mas que no final dão em caminho de morte. Então, meus amados, o tema de hoje, estamos vivendo os últimos dias do sistema mundano. Vamos fazer a leitura do nosso estudo de hoje na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, do versículo 11 ao versículo de número 14. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, então vamos lá, Romanos, capítulo de número 13, versículo 11 a 14, que diz assim. Eu vou ler com os irmãos, eu leio um versículo, os irmãos leem outro. E fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. 12. Deixemos as trevas e revistamos-nos das armaduras da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e inveja. 14. Mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhas para ante as suas consciências. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, mais uma vez pedimos compreensão
da Tua palavra, Senhor, que Tu abra nosso entendimento para que assim possamos compreender a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Te peço, em nome do Senhor Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, em minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus amados, pode assentar, em nome do Senhor Jesus. Mãe, deve ser lá e está falando, liga você. Por aí. O apóstolo Paulo, ele usa aqui no versículo 12 de uma metáfora da noite, quando ele diz que a noite é passada e o dia é chegado. Então veja que a noite aqui falada pelo apóstolo Paulo representa os dias maus em que nós estamos vivendo. A noite é exatamente este período de escuridão espiritual pelo qual o mundo ele está passando. E o conselho do apóstolo Paulo é que rejeitemos todas as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo está exortando a igreja para despertar do sono espiritual e que possa viver como filhos da luz, porque o dia ele é chegado para todos nós. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Romanos, ele estava na cidade de Corinto, onde ele teve essa preocupação de exortar os irmãos onde ele teve a preocupação de exortar os irmãos para que eles pudessem ser vigilantes com relação aos dias em que estavam vivendo. Paulo ele nunca havia ido em Roma, embora houvesse um desejo muito profundo no seu coração de ele visitar a cidade, a Igreja de Deus em Roma, mas ele já está dando aqui um alerta aos irmãos para que eles pudessem conhecer o tempo que estavam vivendo. Ele, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 5, que ele está falando acerca da vida do Senhor, ele diz que nós não somos como os das trevas, mas somos como filhos da luz, e por isso nós devemos conhecer o tempo em que nós estamos vivendo, para que assim possamos viver uma vida de sobriedade, uma vida de vigilância. Então veja só, se você tem o seu caderno de estudo, que é a nossa lição da Igreja de Deus, nosso caderno de estudo, nós estamos na lição de número 12, da página 28, cujo tema é: estamos vivendo os últimos dias do sistema do governo mundano. Então, o objetivo do estudo vai dizer-nos o seguinte: o objetivo deste estudo é evidenciar, à luz das Escrituras, que estamos vivendo os últimos dias do sistema do governo mundano, um tempo marcado por sinais espirituais, sociais e naturais. Então veja só, irmãos. Aqui nós temos 3 áreas onde nós podemos ver esses sinais. Eu gostaria que os irmãos eles pudessem interagir conosco sobre esses sinais. Quais são esses sinais que nós estamos vivendo? Então eu quero pedir aqui para os irmãos para nós compartilharmos. Leva ali que eu tenho para passar aqui. Pronto, está todo mundo aí para cá. Então tu vai conseguindo. Então vemos os sinais aqui, Sinais no mundo espiritual. Alguns dos irmãos eles podem citar aqui quais são alguns dos sinais que estão vivendo dos últimos dias no mundo espiritual.
Quem quer se arriscar e dar uma opinião? No mundo espiritual. Dentro da religião, vamos dizer assim, ser mais claro para os irmãos. Sinais que estamos vivendo hoje no mundo espiritual. Milagres? Falsos milagres, então seria isso, né? Então eu vou listar aqui, depois o irmão nos ajude aqui, tá? Então eu vou colocar bem aqui, né? Muitos sinais seriam falsos milagres, né? Que mais? Tem mais alguém? Falso ensinamento, né? Vou colocar aqui heresias, né? Que é a mesma coisa. Então, heresias, né? E o apóstolo fala que são heresias destruidoras. Isso aqui é perigoso, irmãos. A heresia, o falso ensinamento. Como eu acabei de falar aos irmãos, pessoas pensam que elas estão caminhando para Deus. Só que o falso ensinamento dentro das igrejas, no mundo, na religião hoje, elas têm procurado afastar cada vez mais as pessoas de Deus. Tem mais algum sinal aí? No mundo espiritual? Irmãos, querem citar? Está incluído nos milagres, né? Os milagres, né? Mas nós temos esses dois pilares que são, né? Falsos milagres. Nós falamos aqui no assunto passado sobre sábado, nós conversamos sobre essa questão, né? Dos falsos milagres que tem acontecido dentro das chamadas igrejas. E é um sinal que leva muitas pessoas a estarem ali dentro daquelas igrejas. Mesmo essas igrejas pregando heresia destruidora, as pessoas estão ali por causa dos sinais, né? Pelo que está acontecendo ali. Isso também tem agravado muito a vida das pessoas. E sinais sociais, quais seriam esses? Sinais sociais, né? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Que você está vendo que indica que é o final, que é os últimos dias que estamos vivendo. Dentro da sociedade. Falta de amor, né? Eu vou colocar com outra caneta aqui. Então, sinais sociais, né? Falta de amor, né? O que mais? Falta de amor próximo também. Que é o egoísmo, né? Está incluído aqui, né? Que é o egoísmo. Aí nós temos o que mais? O que é que vocês percebem hoje na sociedade que indica que estamos vivendo os últimos dias desse sistema mundano? Irmão, ansiedade se encaixa nisso também. Ansiedade, né? Vamos colocar aqui, né? Ansiedade, que hoje deixou de ser um simples problema, né? E acabou se tornando algo muito perigoso. Inclusive, Jesus falou para os discípulos, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas deviam confiar em Deus. Então, o que leva a pessoa a viver muitas das vezes essa ansiedade exagerada? Exatamente a falta de confiança em Deus. Né? Não estou falando simplesmente de um distúrbio de comportamento, mas é que a ansiedade é excessiva. Porque todos nós temos ansiedade, né? A gente quer conseguir algo, trabalha com aquela finalidade, mas a ansiedade e exagero, hoje em dia, tem se tornado assim algo que nos afasta de Deus. Hoje, por exemplo, hoje é o sábado, biblicamente é um dia que as pessoas deveriam cessar o seu trabalho. Não sei o que está escrito? E Deus em 6 dias fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia do sábado e o santificou. E Jesus fala que o sábado foi criado por causa de quem? Por causa do homem. Deus via que o homem precisava de um ciclo para descansar e para se voltar para ele. Mas aí o homem não está obedecendo essa regra, porque a ansiedade não deixa. Pessoas trabalham direto, né, de um dia ao outro, porque acham que se deixarem trabalhar no sábado vão passar necessidade. Isso é o quê? Ansiedade. Ainda tem mais, né? Cadê? Oi.
ainda tem mais, né? Que o inimigo ele trabalha de uma forma tão grande na mente da pessoa que ele coloca, ainda mais para quem trabalha por conta própria, que na nossa linguagem é o melhor dia que tem para se trabalhar, para se vender, no caso, né? Se torna um dia assim, lucrativo, justamente uma maneira de prender as pessoas justamente naquele dia, né? Se a gente que larga, ele perde um dia da semana, mas o sábado ele não já é de logo. O sábado não, porque o sábado é o melhor dia que tem. Justamente por essa ansiedade que ele tem, né, de querer ter mais, nós vimos aqui no estudo passado que o mundo que jaz sob o poder do maligno, eles não conseguem controlar o tempo, separar aquilo que é para Deus. E aí a gente vive naquela ansiedade tão forte, tão grande, que o mundo ele não para. Eu sempre falo, se eu fosse fazer vontade, eu trabalharia todos os dias, porque é um sistema mundano, é assim, as pessoas querem uma obra rápida, eles querem tudo rápido, né? Querem que as pessoas trabalhem direto ali. Então o mundo ele não para. Isso também são um dos problemas sociais que estamos vivendo. E nós temos aqui também os sinais naturais da natureza. Quais são esses sinais que nós temos visto aí? Enchentes, não é verdade? O aquecimento global, nascentes sendo contaminadas, né? Por quê? A falta de amor, o egoísmo, tem levado também muitas pessoas em busca pelo dinheiro a contaminar a própria natureza. Então tudo isso indica que nós estamos vivendo os últimos dias desses sistemas de coisas deste mundo. Mais do que um período de tribulação, os últimos dias são um tempo de alerta, que exige da irmandade, discernimento, vigilância e sabedoria na forma como utiliza a sua vida, seu tempo e seus recursos. Queremos despertar a consciência para o fim iminente desse sistema e a necessidade urgente de viver em função do reino de Deus que se aproxima. Observe que quando Paulo escreve, irmãos, essa carta aos Romanos, isso foi lá no primeiro século, cerca do ano 58 depois de Cristo. E para Paulo, ele já entendia que estava vivendo os últimos dias. E hoje estamos vivendo quase 2.000 anos depois do que Paulo falou. E ainda estamos vivendo esse período dos últimos dias. Esses últimos dias são marcados por frieza espiritual. É assim? As pessoas têm perdido interesse pelas coisas de Deus. Muitos vão às igrejas, mas sem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Vão por ir, vão em busca de uma bênção, vão procurando, de alguma forma, tirar proveito de Deus, mas no que diz compromisso com Deus, ninguém quer compromisso com Deus. Há um interesse financeiro por trás da fé dessas pessoas. Eu vou à igreja porque eu preciso receber uma cura, preciso receber um milagre. Eu vou à igreja porque eu preciso salvar meu casamento. Eu vou à igreja porque eu preciso tirar meus filhos das drogas. Eu vou à igreja porque eu preciso de uma porta aberta. Eu vou à igreja por conta disso, por conta daquilo. Mas poucas pessoas vão à igreja por amor a Deus. Então observe que cada vez mais o mundo ele caminha distante de Deus. Então a primeira pergunta aqui do questionário é a seguinte: a Bíblia realmente ensina que estamos vivendo os últimos dias? Eu quero compartilhar os textos com os irmãos, tá? Em nome do Senhor Jesus. E eu quero começar lá de trás com a irmã Sofia, lendo para nós Hebreus capítulo 1, os versículos 1 e 2. O cooperador Jair vai ler para nós 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vou pedir para o Moisés ler para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Maia, você pode ler? Não? Não quer ler?
né? Então eu vou passar para o Carlos Eduardo, tá? Peço que os irmãos possam fazer a leitura no microfone, para que possa sair o áudio aqui para os irmãos que estão nos acompanhando aqui pela internet. Quero mandar aqui uma saudação para a irmã Jaque Kais, que nos acompanha. Manda aqui uma saudação à Igreja de Deus aqui em Belém. Saudação também para a senhora irmã Jaque. A irmã Tami, lá em Barcarena, também está nos acompanhando. Que Deus abençoe esses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Saudação a todos os irmãos que nos acompanham através da internet. Então vamos fazer a leitura desses versículos. A pergunta é a seguinte: a Bíblia realmente ensina que estamos vivendo os últimos dias? Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Acharam aí? Amém? Epístola aos Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Amém. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nestes últimos tempos Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Amém. Amém. Então veja, amados, que o escritor aos Hebreus, ele está falando aqui de dois tempos, né? O tempo passado, em que Deus falou muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas. Mas a nós, nesses últimos dias, Ele falou através do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo por quem também fez o mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Vejam só, irmãos, que desde o primeiro século, quando Jesus se manifestou, nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Mas isso parece uma eternidade para nós. O apóstolo Pedro, quando escreve em uma de suas epístolas, no capítulo 3, ele vai dizer que nos últimos dias haveriam homens escarnecedores que diriam: onde está a promessa da sua vinda? Olha só a pergunta que as pessoas fariam: aonde está a promessa de sua vinda? Diziam eles: porque desde que nossos pais dormiram, nós ouvimos falar que ele vem e ele nunca veio. Então observe que Pedro está falando aqui, irmãos, de um período de incredulidade. Existem muitas pessoas hoje que elas não acreditam mais na vinda do Senhor Jesus. Elas acham que essa promessa ela não vai se cumprir, porque Jesus falou que em breve ele voltaria. Já se passaram quase 2000 anos da promessa que ele fez e ainda não se concretizou essa promessa. Mas algo interessante, irmãos, o apóstolo Pedro, ele procura explicar essa demora do Senhor Jesus. No capítulo 3 de 2 Pedro, o versículo 8, ele vai dizer assim: irmãos, amados, não ignores uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Olha só essa matemática aqui divina, né? Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que nós vivemos dentro de um tempo. Eu pergunto uma coisa para vocês: o tempo existe para Deus, sim ou não? Não, irmãos. Porque Deus vive dentro da eternidade, de uma eternidade. Nós contamos dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. Deus não. Hora, né? Minutos.
Deus se vive dentro de uma eternidade. É isso que Pedro está tentando deixar bem claro para os irmãos. Que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí ele prossegue dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, qual é o propósito de Deus nessa demora de tempo? É dando tempo para que o homem possa se arrepender de seus pecados. Você já pensou se Jesus tivesse voltado aí há 20 anos atrás? Talvez nós não teríamos sido salvos. Muitos de nós não estávamos na igreja, não estávamos no corpo de Cristo. Mas Ele deu esse tempo para que nós pudéssemos, então, nos converter dos nossos pecados. Ele diz, olha, versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há serão descobertas. Apenas depois de perecer todas essas coisas, irmãos, que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, pode parecer demorado a vinda do Senhor Jesus para alguns, mas eu não quero que vocês percam a esperança como igreja. Pelo contrário, deseje ardentemente que chegue este dia, em que os elementos, ou seja, que o sistema mundano há de ser destruído. Mas para a igreja dizer, mas nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então não podemos, irmãos, de maneira alguma, imaginar que essa promessa não vai se cumprir. Ainda em Hebreus está escrito que um pouco mais de tempo, aquele dia que há de vir virá e não tardará. Então essa promessa, então o Senhor não está retardando sua promessa, Ele só está dando tempo para que a humanidade ela possa se voltar para Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, disse Deus, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Então veja só, quando foi que se cumpriu essa promessa do derramamento do Espírito Santo? Foi lá no primeiro século. E Pedro já fala aqui, olha, que essa promessa se cumpriu nos últimos dias. Já eram os últimos dias que estavam vivendo. Então, amados, é por isso que Paulo fala aqui que hoje a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio nós cremos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Eu dei para alguém? Não, né? Ah, Eduardo, foi? Não? Então deixa eu escolher aqui, tá? Para a gente perder tempo, então. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Então diz assim, olha, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha as características dos homens dos últimos tempos. Pois os homens serão amantes de si mesmo, aqui fala do egoísmo, né? Do amor próprio. E hoje nós temos essa característica, né, das pessoas, o amor próprio. Ela se satisfazendo que se dane os outros. Ela se dando bem na vida que os outros se ferrem tudinho, não querem saber. Não é assim?
Nós temos aí no meio da nossa política brasileira, todo mundo se dando bem. E a população mais pobre cada vez mais mergulhada em uma miséria social. Mas eles estão se dando bem, amantes desse mesmo, gananciosos, né? Pessoas que estão matando para ganhar o seu dinheiro, dando golpe em pessoas trabalhadoras, pessoas que trabalham para ter algo. E aí nós temos pessoas gananciosas, que é mais? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Veja só, amados, como seriam então marcados os últimos dias por esse sentimento de pessoas afastadas de Deus. E nós vemos aqui uma característica que às vezes até mesmo dentro da igreja de Deus a gente observa, que é a desobediência aos pais e mães. Hoje o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, quase não é observado mais pelas pessoas. Os filhos não respeitam os pais, né? O pai fala uma coisa, o filho fala outra. A gente vê filho discutindo com a mãe ou com o pai sobre conselhos, né? É verdade. Às vezes a mãe fala, o pai fala, o filho tem argumento para contra-argumentar aquilo que a mãe está falando. Como dizia o pessoal aí fora, né? Hoje não é mais o cachorro que mija no poste. É o poste que está mijando no cachorro, né? Já é o contrário das coisas. Então vejam só, aqui, uma das características dos últimos tempos é que os filhos seriam desobedientes aos pais e mãe. Ingratos e profanos. A ingratidão, nunca se viu tanta ingratidão. Tem um vídeo que sempre eu tiro como proveito, que esse vídeo que fala assim: dê comida 3 dias para um cão, ele será teu amigo pro resto da vida. Dê comida 30 dias para um ser humano, na primeira oportunidade que tu errar, te esquece. Não é assim? Tem ingratidão, irmão. Quantas pessoas que são ingratas com o ser humano? Outra característica dos últimos dias: sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tudo isso aqui, irmãos, são características de que estamos vivendo os últimos dias, conforme a Bíblia Sagrada nos diz. Agora o versículo 5, irmãos, traz uma verdade que deve ser vivida principalmente por aqueles que dizem servir a Deus. O versículo 5 aqui vai falar dentro da religião, olha: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Quem são essas pessoas que têm aparência de piedade, irmãos? Piedade é aquela devoção que a pessoa faz para Deus. E aí hoje nós temos, através da internet, é muito comum você ver pastores agindo de forma contrária à palavra de Deus. Quantos pastores sendo acusados de pedofilia, de abuso sexual contra pessoas da sua igreja? Quantos comportamentos desvencilhados de um verdadeiro sacerdote de Deus estão sendo vividos hoje em todas as religiões? Isso não é para nos assustar, irmãos. Isso é para nos provar que a Bíblia Sagrada ela estava certa quando, há quase 2000 anos atrás, Paulo já dizia: olha, esses dias serão marcados por pessoas que têm aparência de piedade, se parece com o servo de Deus, se parece com o cristão, anda com uma Bíblia embaixo do braço, pregam a palavra de Deus, mas eles negam o poder, a eficácia dessa palavra. E Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, te afasta também dessas pessoas.
fica longe delas, porque essas pessoas elas não estão para fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia realmente ensina a questão de viver nos últimos dias? Sim, já nos tempos dos apóstolos, as Escrituras enunciavam que os últimos dias haviam começado. Esse período não se refere apenas ao fim do sistema de governo mundano, mas à fase final do plano de Deus, marcado por crescentes oposição ao reino, degradação moral e urgência espiritual. Os autores bíblicos reconheciam que estavam vivendo os últimos dias e que o colapso do sistema do mundo já estava em andamento e que o reino de Deus se aproximava. Então, quando os discípulos eles levam Jesus até o templo para mostrar a estrutura do templo, em que Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, ali Jesus responde a 3 perguntas dos discípulos. Eles perguntam a Jesus: Senhor, quando sucederá isto? Que era a destruição do templo de Jerusalém. Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eram 3 perguntas que os discípulos queriam que Jesus respondesse. Porque quando eles começam a apresentar o templo em Jerusalém, Jesus fala: olha, vocês estão vendo toda essa estrutura aqui, não ficará pedra sobre pedra, mas será tudo destruído. E aí eles perguntam para o Senhor Jesus: quando sucederá isto? Que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus ele passa ali a falar sobre o que aconteceria, né? Jerusalém seria cercada, tudo mais, né? Seria invadida. E depois ele fala dos sinais dos tempos. E haverá muitos falsos Cristos, muitos falsos profetas dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ali está falando dos sinais que precederiam a sua vinda. E esses sinais, irmãos, eles estão cada vez mais evidentes nos nossos dias. A degradação moral, a corrupção do gênero humano. Hoje nós temos a ideologia de gênero, que está mudando o conceito de família, o conceito bíblico do que é realmente o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todos esses conceitos, né? Nós vemos que a visão hoje, a cosmovisão pós-moderna é uma cosmovisão totalmente diferente do que a Bíblia ensina. Então estamos vivendo realmente os últimos dias, né? Então esse período não se refere apenas ao fim do sistema de coisa, de governo mudando, mas à fase final do plano de Deus, marcada por crescente oposição ao reino, degradação moral e urgência espiritual. Os autores bíblicos reconheciam que estavam vivendo os últimos dias e que o colapso do sistema de mundo estava em andamento e que o reino de Deus se aproximava. Mas ele disse: olha, isso é só o princípio das dores, né? Na época dos apóstolos era só o princípio das dores. Segunda, como a urgência do tempo e a proximidade do reino de Deus impactam nossa maneira de viver hoje. Então vamos voltar ali novamente. Agora sim, Eduardo, eu vou te dar novamente, tá? Marque lá. Marcos 1, versículo 15. Vou pedir para a irmã Valéria, por favor, ler para nós. 1 Pedro 4, 7. A irmã Nair, acha para ela aí, irmão Júlio. Lucas, capítulo 12. Isso aqui é longo, né? São 5 versículos. Pode trocar com a Valéria, então? Você troca com a Valéria, tá? Então a irmã Nair vai ler para nós Lucas, 1 Pedro 4, 7. Eu vou pedir para a irmã Valéria ler para nós Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40. E a irmã Flávia vai ler para nós Apocalipse 22, versículo 10.
Então, enquanto os irmãos encontram aí, eu vou ler a nota aqui da terceira questão, da primeira pergunta, né? Mais do que nunca, somos chamados a viver com consciência do tempo. Mais do que nunca, somos chamados a viver com consciência do tempo e com sabedoria no uso dos recursos que Deus nos confiou. Não é hora de desperdiçar os dias com distrações passageiras, nem de investir em tesouros que vão perecer com este mundo. Aí a pergunta: como temos usado nosso tempo, nossos bens, nossos talentos? Estamos investindo no reino ou apenas sustentando o sistema que está prestes a cair? A Bíblia nos convida a remir o tempo, a viver como mordomos fiéis e a alinhar nossas escolhas com a realidade do reino que está por vir, onde de fato está sendo investido a maior parte do seu tempo e esforço. Então a pergunta aqui para nós refletirmos, né? Onde está sendo realmente investido a maior parte do seu tempo e esforço? Então vamos lá à segunda questão. Marcos 1, versículo 15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Olha só essa necessidade aí, né? Então eles pregavam dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então se arrependam e creiam no Evangelho. Parece que nós não temos muito tempo, né, para fazer grandes coisas. O reino de Deus está próximo. A igreja do primeiro século, que levaram tão a sério essas palavras de Jesus, que a Bíblia diz que os irmãos que tinham 2 propriedades vendiam uma e depositavam aos pés dos apóstolos para repartir com os que tinham necessidade. Claro que a gente não vai também ficar de mãos abanando neste mundo. A gente precisa, né, dos recursos do mundo, mas a gente não pode se apegar a isso, mas está achando que isso aqui é eterno. A gente não pode ocupar todo o nosso tempo somente com as coisas materiais e esquecer da vida espiritual, como aquele homem citado na parábola por Jesus, que havia preparado aquele galpão, colocou toda a sua riqueza lá dentro e disse à sua alma: agora tu folga, bebe vida e vive uma vida regaladamente, porque tu tem muitos bens para os teus dias. Mas aí à noite se ouviu uma voz que dizia: louco, se hoje te pedires a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Então não adianta a gente investirmos em coisas efêmeras. É claro que a gente vai trabalhar para ter, né, o nosso sustento, como disse Paulo, tendo com que nos vestirmos e nos alimentarmos, estejamos contentes. Não devemos viver uma vida de ansiedade que nos afaste de Deus. 1 Pedro 4, versículo 7. Manda aí, né? Tá. Então, a irmã aí vai ler para nós 1 Pedro 4, versículo 7. A pergunta é: como a urgência do tempo e a aproximação do reino de Deus impactam nossa maneira de viver? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha só, né? Versículo muito maravilhoso para nós, né? Portanto, já está próximo o fim de todas as coisas. Vigiai em oração. A Bíblia não está mandando aqui a gente plantar um campo, né? Construir um império. Não, vou trabalhar, vou viver o meu trabalho e quando eu tiver 80 anos eu vou servir a Deus. Se você já tem 80, então aproxima-se hoje do altar. Se ainda não tem, não deixa para amanhã. Você não sabe o dia da manhã. Tem pessoas que passam a vida toda somente agariando bens materiais. Aí no dia que morre, perdeu a salvação, né? Não, e ainda deixou tudo para o próximo ainda. Salomão já dizia, né, que
ele viu debaixo do sol uma grande desvantagem. É que o homem acumula riquezas e quando morre, a riqueza fica para outra, né? Está não enterrada, né? A briga já começa quando a pessoa está no hospital. Quando o corpo está na sala, a briga já está rolando, já estão dividindo casa, bem, carro, moto, quem vai ficar com isso, com aquilo, né? E aí a maior briga, aí acaba a família. É aí que acaba a família, né? Acaba a irmandade quando na repartição da herança, né? Você lembra daquela parábola que um homem chegou para Jesus e falou: olha, Senhor, disse que meu irmão repartiu a herança dele comigo, né? Ele fala: quem me colocou como repartidor de você, né? Então tem essa questão aí. Lucas 12, 35 a 40. Lucas 12, 35 a 40. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de volta das bodas, para que quando vierem bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os farás assentar à mesa, e chegando se os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e o achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Olha só, né? Você já bateu na segunda latinha, ó. Isso, são coisas. Eduardo? Traz, cara. Vem aqui, Eduardo. Eduardo, pegar lá, não posso não, para essa pilha aqui. Lá dentro. Então vejam só, amados, que o texto fala aqui, né, que Jesus ele vem numa hora em que a gente não espera, né? Bem-aventurado aquele servo quando seu Senhor voltar o achar fazendo assim. Então, se esse servo naquele dia ele estiver preparado, ele vai poder entrar para as bodas do seu Senhor. Mas aí a pergunta é, né? O que tens preparado, para quem será? Apocalipse 22, versículo 10. Disse-lhe, não se leia as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o fim. Amém. Olha só, não se leia essas palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, né? Que tempo é esse, irmãos? Qual é esse tempo que está próximo, irmão Flávio? É o tempo da volta de Jesus, né? É o dia que o noivo vai nos levar para as bodas, para que possamos participar daquele grande encontro ali. E aquele texto que a irmã leu, que fala sobre o servo, aqui fala de mordomia. E o que é mordomia? Mordomia tem a ver com administração. O mordomo que fica responsável pelos bens do seu senhor, ele tem que ser fiel àquela mordomia. Quando o seu senhor voltar, ele não pode, de forma alguma, né? Dá lá para Simão. Esse servo, ele não pode achar que porque o seu senhor está demorando, que ele vai fazer o que quer da sua vida.
Pelo contrário, a irmã leu aqui que bem-aventurado é aquele servo que, quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim, ou seja, agindo com fidelidade. Aí eu pergunto para nós aqui, como é que nós temos administrado a vida que Deus nos deu? O tempo que Deus nos deu? A vida que Deus nos deu? Como é que nós temos agido com esse tempo? Será que temos separado para Deus aquilo que é de Deus? Temos dedicado esse tempo ao Senhor para viver de maneira que lhe agrade? Então, diz aqui que o tempo está próximo. Desde o início, o Senhor Jesus anunciou o reino de Deus como algo iminente, chamando a fé, ao arrependimento e à decisão. Essa urgência continuou na pregação apostólica. O fim de todas as coisas está próximo, disse Pedro no capítulo 4, versículo 7. Por isso Jesus ensinou que devemos viver preparados como servos vigilantes que aguardam o Senhor. Lucas 12, 35 a 40. E o Apocalipse reafirma: próximo está o tempo. A proximidade do reino nos chama a viver com prioridades eternas. Não podemos seguir investindo tudo neste mundo como se ele fosse durar para sempre. O tempo é limitado e nossa fidelidade agora revelará se realmente esperamos pelo próximo reino. Suas escolhas atuais mostram que você espera o reino ou confia no sistema presente. Olha essa pergunta aqui no final, né? Eu vou ler novamente essa nota aqui para que os irmãos possam entender. A proximidade do reino nos chama a viver com prioridades eternas. Não podemos seguir investindo tudo nesse mundo como se ele fosse durar para sempre. O tempo é limitado e a nossa fidelidade agora revelará se realmente esperamos pelo próximo rei. Aí a pergunta aqui no final. Suas escolhas atuais mostram que você espera o reino ou confia no sistema presente, né? É uma pergunta para nós refletirmos e cada um de nós responder para nós mesmos, fazer uma retrospectiva e responder se nós temos priorizado o reino de Deus ou as coisas seculares. Terceira questão. Como nossas escolhas diárias revelam a esperança que carregamos? Vamos voltar lá atrás novamente com os irmãos, por falta de Ronaldo, né? Então, o Ronaldo vai ler para nós Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Aí vamos voltar lá com a irmã Sofia. Dá para ler, Emily? Não? A irmã Sofia vai ler para nós 1 Coríntios 7, 31. E o irmão Jair vai ler Efésios 5, versículo 15 a 16. Olha essa pergunta interessante, né? Como nossas escolhas diárias revelam se esperamos a esperança que carregamos? Como nossas escolhas diárias revelam a esperança que carregamos? Eu quero mandar aqui uma saudação em uma Socorro Peniche, que está nos acompanhando também. Que Deus abençoe essa irmã em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Como nossas escolhas diárias revelam a esperança que carregamos. Vamos lá? Não junteis tesouro na terra, aonde traça aí a ferrugem e tudo consume, e onde o ladrão mina e rouba. Mas juntai o tesouro no céu, aonde nem traça nem a ferrugem consome, e aonde o ladrão não mina e nem rouba. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Olha só, interessante, né? Para a gente não juntar tesouro aqui na terra. Ou seja, riquezas, né? Demais. Há um provérbio que diz, Salomão fala assim, tem pessoas
que tem muitos são pobres. E tem pessoas que não têm nada e são ricas. É um trocadilho de palavras, né? De pensamento. Entendeu? Que há pessoas que são ricas materialmente, mas são pobres espiritualmente. Tem tudo, né? Tem um avião, tem um carro, tem iate, tem a lancha, tem tudo mais que precisam, mas não tem Deus. São pobres espiritualmente. E tem pessoas que são pobres, não têm toda essa riqueza material, mas são ricas espiritualmente. Jesus falou isso, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus. Então essa riqueza tem que ser uma riqueza espiritual e não material. 1 Coríntios 7:31. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Qual é o conselho de Paulo aqui à igreja de Corinto? Né? A gente não pode se apegar às coisas deste mundo. O que ele diz aqui, né? Que os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo ele passa. Este versículo aqui, ele concorda com o que escreveu o apóstolo João em 1 João 2, versículo 15 a 17, quando diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que esperam no Senhor permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, é importante nós termos esta consciência do tempo que estamos vivendo. Então, como nossas escolhas diárias revelam a esperança que carregamos? Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vedes prudentemente como andais, não segundo o mestre, e sim como sábios, relido o tempo, porque os dias são maus. Então, como deve ser o andar do crente neste mundo, né? Com sabedoria. O que significa reino do tempo? Administrar o tempo. Como eu falei aos irmãos, repito novamente, a gente não pode viver como se não houvéssemos de prestar conta da vida que nós temos para com o nosso Deus. Como vivemos, como gastamos nosso tempo, como administramos nossos recursos, como tomamos decisões, é um reflexo claro de onde está a nossa verdadeira esperança. Quem crê no reino vindouro vive com os olhos no futuro. Já quem confia no sistema presente tende a investir somente no aqui e agora. A Bíblia nos desafia a examinar se estamos agindo como cidadãos do reino de Deus ou como consumidores do mundo que está por passar. O modo como lidamos com o nosso tempo, dinheiro e bem revela se esperamos de fato pela vinda do rei ou se estamos enraizados no sistema que será abalado. Esses textos são um apelo direto. Ajuste sua vida à realidade do reino que virá. Pois aquilo que você valoriza revela onde está o seu coração. Suas prioridades mostram o apego ao transitório ou ao eterno, né? Então veja só, a pergunta aqui. Suas prioridades mostram apego ao transitório ou ao eterno? Eu creio que nenhum dos irmãos, se de repente comprasse um imóvel, fosse comprar um imóvel, pagaria por um imóvel caro se soubesse que aquele imóvel está prestes a ruir, a cair, né? Você certamente não faria isso.
Você, se pegar um dinheiro alto para investir em um imóvel, certamente você investiria em algo que pudesse durar para a vida toda, né? Você não ia investir em algo que não trouxesse retorno. Então, se o reino deste mundo, irmãos, está passando, está prestes a ruir, está prestes a se acabar, por que as pessoas investem tanto em algo que é transitório? Por que não investir naquilo que é espiritual? Muitas das vezes se revela a nossa falta de fé. Quem vive com a esperança em um mundo melhor, em um reino de paz, um reino de justiça, ele não vai se acomodar com as coisas deste mundo. Ele vai esperar a esperança futura que é ser revelada em Cristo Jesus. Nossos irmãos do primeiro século, eles entenderam muito bem esta consciência do tempo, que o apóstolo Pedro, certa vez, chegou a falar a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Foi a pergunta de Pedro. E é uma pergunta que certamente muitos dos irmãos podem fazer, ou você está fazendo nesse momento. Se eu deixar todo esse sistema do mundo, se eu deixar de viver a vida do mundo, se eu dedicar a minha vida a Deus a partir de hoje, vou deixar os amigos, vou deixar os vícios, vou deixar as drogas, vou deixar tudo que o mundo oferece, o que é que eu vou ganhar com isso? Essa foi a pergunta de Pedro. E Jesus foi bem claro com ele: disse: Pedro, vocês que deixaram pai, mãe, irmãos, filhos, herança, terras, tudo por minha causa, vocês vão ganhar 6 vezes nessa vida e por fim vão ganhar a vida eterna. E quando o Filho do Homem se manifestar no seu reino, vocês vão reinar sobre as 12 tribos da casa de Israel. Olha a recompensa que eles ganhariam. E aí Pedro entendeu que realmente eles estavam investindo em algo que era permanente. Que tudo que os apóstolos queriam era que o reino de Israel fosse estabelecido sobre essa terra. E Jesus então confirma essa promessa e a esperança que eles têm, e eles passam então a seguir Jesus. E se nós observarmos a vida dos apóstolos, realmente eles entenderam essa mensagem e passaram a seguir Jesus. Deixaram tudo, deixaram os seus trabalhos, deixaram suas famílias para servir a Deus, na esperança de um futuro melhor. E aí a pergunta para nós, né? Nossas prioridades mostram apego ao transitório, ao eterno, ou a algo que é permanente? Como é que temos dedicado a nossa vida? Quem é jovem, o sábio Salomão diz em Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele manda nos lembrar do nosso Criador. Ou seja, dedicar a vida ao Senhor. No final do capítulo 12, ele conclui dizendo: porque o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você pode viver uma vida toda neste mundão, mas sabe que lá no final você vai ter que se encontrar com aquele que te criou. E como mordomos, como administradores de Deus, como é que nós temos então administrado esse nosso tempo? A questão de número 4. Estamos vivendo como cidadão de um reino que permanece ou como prisioneiro de um mundo que está passando? Olha que pergunta interessante. Estamos vivendo como cidadão de um reino que permanece ou como prisioneiro de um mundo que está passando? Então, quero novamente aqui compartilhar os textos com os irmãos. Vou pedir aqui para a irmã Valéria ler para nós. Quem foi que leu aqui? Efésios 5,15? Foi o senhor, então é o Moisés agora, né? Moisés vai ler para nós 1 João, capítulo 2, versículo 17, 18. Carlos Eduardo vai ler para nós Romanos, capítulo 13,
13 de Romanos, versículo 11 e 12. Vou pedir aqui para a irmã Valéria, por favor, ler para nós, Colossenses 3, versículo 2. Colossenses 3, versículo 2. A irmã Naí vai ler para nós 2 Pedro 3, versículos 11 e 12. E a irmã Flávia vai ler para nós Hebreus 12, 28. Estamos vivendo como cidadãos de um reino que permanece ou como prisioneiros de um mundo que está passando? Saudações aqui ao irmão Samuel Caleb, lá em Cabeceira de Jacarecapá, município de Monte Alegre, que está a nos acompanhar. Saudações aí ao pastor Laudelino, a irmã Marilândia, a toda a igreja de Deus aí em Cabeceira de Jacarecapá, no município de Monte Alegre. Também o pastor Luiz Berto, meu filho, nos acompanha, uma saudação à igreja de Deus. Nossa saudação também à igreja de Deus em todo o Brasil, para os irmãos que nos acompanham aí pelo Facebook. Então, nós estamos estudando o tema, estamos vivendo os últimos dias do sistema de governo mundano. É a nossa lição 12 da página 28 do nosso caderno de estudo. Estamos agora então na quarta questão, que traz como pergunta: estamos vivendo como cidadão de um reino que permanece ou como prisioneiro de um mundo que está passando? 1 João capítulo 2, versículo 17 e 18, o que nos diz aí? O mundo passa bem, com seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora. É tal como ouvintes que os anticristo vêm até agora, surgiram muitos anticristo, por isso conhecemos o que é a última hora. Olha só o que o apóstolo João está dizendo aí, né? Como vocês ouviram falar que veio o anticristo, já muitos anticristos têm se revelado entre nós, pelo que conhecemos que é, então, a última hora. Estamos vivendo, então, os últimos dias desse sistema mundano que presta estar a ruir. Então virá o reino de nosso Deus e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos, capítulo 13, versículo 11 e 12. E digo isto a vocês, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai, alta noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Amém. Agora. Então, conhecendo o tempo, né? Como é que nós conhecemos o tempo da volta de Jesus? Nós sabemos que é impossível nós prevermos o dia e a hora em que Jesus voltará para tomar a sua igreja. Mas através das profecias bíblicas, nós podemos ver que estamos vivendo realmente, né, a última parte da estátua que foi vista por Nabucodonosor. Estamos vivendo as pernas e os pés de barro, que é a última parte desse sistema de governo. Então, quando Paulo diz aqui, olha, vocês que conhecem o tempo, né, saibam fazer isto, que já é hora de despertarmos do sono. Então, a igreja de Deus, você que serve a Deus, já é hora de nós despertarmos do sono. Já é hora de nós tomarmos uma decisão de viver com sinceridade o Evangelho, de viver com fidelidade, com seriedade. Não é tempo mais de brincar, de ser crente, de ser cristão. Não é tempo de nós vivermos uma vida descompromissada, porque o Filho de Deus está se aproximando. E nós precisamos estar com o nosso coração preparado para que possamos
encontrar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Marciano Gonçalves dos Santos manda saudação aos amados aqui em Águas Lindas. Nós também os saudamos em nome do Senhor Jesus. Pai seja contigo, meu irmão, que Deus te abençoe. Então vamos então agora a Colossenses capítulo 3, versículo 2. Capítulo 2. Isso. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Olha a recomendação de Paulo. Pensar nas coisas que são de cima. Como é que está o nosso pensamento? Ele está ocupado realmente? Será que há aquela expectativa, aquela esperança assim? Paulo diz que nós devemos amar a vinda de Jesus. Nós devemos desejar ardentemente a vinda de Jesus. Mas, infelizmente, irmãos, existem pessoas que elas não estão fazendo a oração que Jesus ensinou. Venha a nós o teu reino. Estão tão bem neste mundo de miséria, de pecado, estão tão bem neste mundo afastado de Deus, que elas não querem que Jesus venha mais. Quanto mais ele demora, mais eles estão felizes com isso. Não estão naquela expectativa. E Paulo já dizia que nós devemos desejar ardentemente a vinda do Senhor Jesus. Como está no livro do Apocalipse, que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então essa deve ser nossa oração, mano. Buscar, ocupar nossa mente com as coisas lá do alto, com as coisas lá de cima. Pensar no Pai das luzes, no reino que está por vir. E quando a gente tem essa visão do reino futuro, a gente não deseja viver este mundo aqui. Então o reino de Deus há de se manifestar com todo o poder e toda a glória para nos tirar deste sofrimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Então veja qual é a recomendação do apóstolo Pedro, né? Que nós devemos aguardando e desejando ardentemente a vinda de Deus, do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, e o versículo de número 1, o profeta diz que o dia do Senhor virá ardendo como uma fornalha, em que todos os soberbos da terra serão consumidos pelo fogo, de modo que não lhe sobrará nem raiz e nem ramos. Mas no versículo 2 o profeta diz: mas para vocês que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Vocês saltareis de alegria, como bezerro na estribaria. Para aqueles que estão aguardando, irmãos, a vinda de Jesus, preparados realmente em santificação, esse dia será um dia muito maravilhoso. Como a irmã leu aqui. Já que vocês sabem que esse dia está chegando, como é que vocês devem viver? Diz o apóstolo Pedro. Você deve viver em santo trato de piedade e santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Irmãos, eu estou pedindo para Jesus, vem. Primeiro se prepare. Jesus não vem preparar ninguém. Ele vem buscar os preparados. Ele vem buscar aqueles que estão aguardando. A irmã leu, bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim, porque ele vem como um ladrão. Ou seja, no momento em que muitas pessoas não estão esperando. Mas para nós, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 5, para nós que somos do dia, ele não virá como ladrão. Porque nós sabemos o que nós devemos fazer para nos encontrar com ele. Você sabe, não sabe? Todos nós sabemos como devemos estar para encontrar com o nosso Senhor naquele grande dia. Então, se essas coisas vão ser assim, devemos viver de maneira que agrade a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Pelo que tenho recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Olha só o conselho do escritor aos Hebreus, Já que nós estamos aguardando o reino que é inabalável, um reino que não pode ser mudado, o que devemos fazer, Devemos reter a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Por que, diz o versículo 29? Porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Lembra que Malaquias falou que ele vem como fogo para os soberbos, mas para os que temem o Senhor ele virá como o sol da justiça. Estamos vivendo como cidadão de um reino que permanece ou como prisioneiro de um mundo que está passando? O cristão verdadeiro não vive à deriva deste mundo. Ele caminha com os olhos no reino que há de ser plenamente revelado. A Bíblia afirma que o sistema atual será abalado, mas o reino de Deus permanecerá. Isso exige de nós uma mudança profunda de mentalidade e prioridades. Não vivemos somente o fim de uma era, vivemos a expectativa gloriosa do reino eterno. Então isso aqui é importante, irmãos. Não estamos simplesmente vivendo o fim de uma era, mas também o início de um novo reino glorioso que nós faremos parte dele. Por isso, nossos valores, nossa agenda, nossos investimentos e nossas decisões devem refletir essa esperança. Não faz sentido construir nossa vida sobre estruturas que vão desmoronar. Somos chamados a servir a Deus com reverência e fidelidade, consciente de que tudo o que é passageiro está prestes a desaparecer. Viver como quem espera um reino inabalável é romper com o conformismo deste mundo e abraçar com fé, obediência e coragem o chamado de Deus para uma vida com propósito eterno, uma vida que não somente espera, mas também proclama esse reino, anunciando a fé com palavras e ações, enquanto ainda há tempo, como disse o apóstolo João: filhinhos, já é a última hora. Essa consciência nos desperta para a urgência do tempo em que vivemos e nos move a viver com vigilância e dedicação ao reino que está por vir. Então, há um chamado aqui à nossa consciência para vivermos esta vida com moderação e com respeito, com reverência ao Senhor. Como dizia um certo pregador internacional: vivamos hoje como se Cristo houvesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Então essa é a nossa expectativa. Jamais vamos nos conformar com este mundo, como escreveu Paulo em Romanos capítulo 12. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Então, essa é a recomendação da palavra de Deus. Vamos à nossa conclusão aqui. O que você está fazendo com o seu tempo? A Bíblia não nos chama ao medo, mas à vigilância consciente. Não somos espectadores do fim, mas participantes ativos de um plano eterno. O Senhor não nos deixou nas trevas quanto ao tempo. Ele nos despertou com sua palavra para que vivêssemos com propósito, com urgência e santidade. 1 Pedro 4,7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, pois, sóbrios e vigiai em oração. Aí em Romanos 13,12 diz: a noite é passada e o dia é chegado. O tempo está se esgotando, não somente para as estruturas e valores do mundo atual, mas também para nossas oportunidades de sermos fiéis, generosos, vigilantes, corajosos e proclamadores do reino. Cada minuto, cada recurso e cada decisão são sementes lançadas ou em solo passageiro ou no reino que jamais será abalado. Chegou a hora de alinhar o coração com os planos dos céus, de remir o tempo, de viver com intensidade, servir com fidelidade e anunciar com coragem, porque o reino vem e com ele seu reino glorioso. O tempo é agora e a decisão é sua. Tá? Então, na próxima lição, nós vamos estudar dois exemplos de Noé e Ló à luz da vida de Jesus. Vai ser o tema do nosso próximo estudo. Então, meus amados, o que nós aprendemos nesta manhã? Que devemos viver hoje como se não houvesse o amanhã, na expectativa da vinda de Cristo. Não estou dizendo que os irmãos devam deixar tudo, os seus afazeres, e viver uma vida despreocupado, não, mas que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Nunca esqueça de priorizar o reino de Deus. E se você deseja e almeja que esse dia chegue, faça a oração que Jesus ensinou: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita lá no céu. Porque é isso que Deus quer manifestar no seu reino, e é isso que Ele quer fazer em nossas vidas. Que possamos viver com sabedoria, com consciência. Esses dias que estamos vivendo são dias maus, marcados por guerras, egoísmo, desamor, muitas coisas ruins. Mas há um reino melhor que virá, e esse é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos aguardar com expectativa esse grande dia, para que possamos então viver com alegria para a glória do Senhor nosso Deus. Então, irmã Evelyn, chama lá, irmã Luana. Então nós vamos orar, enquanto a irmã Luana vem com as crianças, e pedir que o Senhor nos fortaleça, irmãos. Que a nossa mente ela fique ocupada com as coisas dos céus. Que o nosso foco não seja somente as coisas materiais, mas que seja as coisas espirituais, irmãos. Tudo isso aqui vai passar. Pedro foi bem claro aqui: sabendo de passar todas as coisas, como devemos ser? Viver em santidade e piedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero mandar saudação também aqui, irmão Edson Cais, e que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Prazer contigo também. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vamos estar orando agora e encerrando esse estudo bíblico. E depois nós estaremos ouvindo as crianças que vão recitar o que aprenderam. Vamos ficar de pé, os irmãos que estão presentes. E você que está em casa nos acompanhando aí, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelas saudações que mandaram a nós. Nós somos a Igreja de Deus aqui em Belém, no bairro de Águas Lindas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento da Tua palavra, Senhor amado, que veio aos nossos corações. Nos ensina a viver, Senhor, na expectativa do reino que está por se manifestar nessa terra, Senhor. Sabemos, Deus amado, pela Tua palavra,
que estamos vivendo os últimos dias. Os dias profetizados pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus, que são dias maus, Senhor. São dias que antecedem a tua vinda. Ajuda-nos para que a tua igreja que possa estar, Senhor, como aquele servo vigilante. Que quando o Senhor se manifestar, quando o Senhor vier, possa nos achar em fidelidade e integridade para contigo, Senhor. Nos ensina a nos desvencilharmos das coisas do mundo e que possamos viver de maneira que te agrade, ó Pai. Que assim a tua bênção esteja sobre cada um de nós. Abençoa nossos irmãos que nos acompanharam em suas casas, que participaram também conosco, Senhor. Ajuda essa pessoa, Senhor, para que não venha desistir diante da dificuldade, diante dos dias maus, Senhor. Como diz a tua palavra, que nós devemos remir o tempo, Senhor, porque os dias são maus, Senhor. Ajuda-nos para que possamos chegar até o final dessa caminhada, pois a tua palavra diz que devemos ser fiéis até a morte, para que possamos herdar a coroa da vida. Assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E amém, no Pai, Senhor. Então, meus amados, Pai seja convosco. Deus abençoe nossos irmãos.